Macroeconomia é um ramo da economia que se concentra no panorama geral. Ela estuda a economia como um todo, não apenas partes individuais. A macroeconomia nos ajuda a entender coisas como crescimento econômico, inflação e desemprego. Essas são questões importantes que afetam a todos. Pense na economia como uma máquina gigante. A macroeconomia nos ajuda a entender como as diferentes partes dessa máquina funcionam juntas. Também nos ajuda a entender o que pode dar errado e como consertar. Uma parte crucial da economia é o mercado de bens e serviços. É aqui que as empresas vendem as coisas que produzem. Os consumidores compram essas coisas para satisfazer suas necessidades e desejos. Esse mercado é o motor da atividade econômica. Entender como esse mercado funciona é essencial para entender a macroeconomia. Precisamos saber quais fatores influenciam a produção e o consumo de bens e serviços. Esse conhecimento ajuda os formuladores de políticas a tomar decisões melhores para manter a economia funcionando sem problemas. O mercado de bens e serviços é o coração de qualquer economia. É onde a oferta e a demanda se encontram. As empresas fornecem bens e serviços para atender às necessidades e desejos dos consumidores. Os consumidores exigem esses bens e serviços para melhorar seu padrão de vida. Este mercado é extremamente diversificado. Abrange desde necessidades básicas como alimentos e abrigo até itens de luxo como carros e férias. A interação constante entre compradores e vendedores neste mercado determina os preços dos bens e serviços. Esses preços, por sua vez, sinalizam às empresas o que produzir e quanto produzir. O mercado de bens e serviços não é estático. Está em constante mudança em resposta a vários fatores. Esses fatores incluem mudanças nas preferências do consumidor, avanços tecnológicos e políticas governamentais. Entender essas dinâmicas é crucial para que as empresas tomem decisões informadas e para que os formuladores de políticas públicas criem uma economia estável e em crescimento. A interação entre oferta e demanda neste mercado é um conceito fundamental em economia. Ajuda a explicar como os preços são determinados e como os recursos são alocados em uma economia de mercado. Para entender como a economia está se saindo, precisamos de uma forma de medi-la. Uma das medidas mais importantes é o Produto Interno Bruto, ou PIB. O PIB é o valor total de todos os bens e serviços produzidos dentro das fronteiras de um país em um determinado período. Ele abrange tudo, desde o pão que você compra na padaria até a educação que você recebe em uma universidade. O PIB é normalmente calculado anualmente, mas também pode ser calculado trimestralmente. É uma medida da produção econômica de um país. Um PIB mais alto geralmente indica uma economia mais saudável. Existem diferentes maneiras de calcular o PIB, mas o método mais comum é a abordagem da despesa. Essa abordagem soma todos os gastos com bens e serviços dentro de uma economia. Esses gastos são divididos em 4 categorias principais: consumo, investimento, gastos governamentais e exportações líquidas. O PIB não é uma medida perfeita de bem-estar econômico. Ele não leva em consideração fatores como desigualdade de renda, degradação ambiental ou tempo de lazer. No entanto, continua sendo uma ferramenta valiosa para acompanhar o crescimento econômico e comparar o desempenho econômico de diferentes países. O nível de preços refere-se ao nível médio de preços de bens e serviços em uma economia. Quando o nível de preços sobe, chamamos isso de inflação. Inflação significa que o poder de compra do dinheiro diminui. Cada real compra menos bens e serviços do que antes. A inflação é uma preocupação porque corrói o valor da poupança. Também cria incerteza para as empresas, tornando difícil planejar o futuro. A alta inflação pode levar à instabilidade econômica. Por outro lado, quando o nível de preços cai, isso é chamado de deflação. Embora a queda dos preços possa parecer uma coisa boa,
A deflação também pode ser prejudicial à economia. Pode levar a uma redução nos gastos e investimentos, à medida que consumidores e empresas adiam as compras na expectativa de preços ainda mais baixos. Manter um nível de preços estável é um objetivo fundamental da política macroeconômica. Os bancos centrais desempenham um papel crucial no controle da inflação, administrando a oferta de moeda e definindo as taxas de juros. Seção 5. Demanda agregada. A demanda agregada representa a demanda total por bens e serviços em uma economia. É a soma de todos os gastos de famílias, empresas, governo e compradores estrangeiros. A curva de demanda agregada tem inclinação descendente. Essa inclinação descendente indica que, à medida que o nível de preços cai, a quantidade de bens e serviços demandados aumenta. Existem várias razões para essa relação. Uma razão é o efeito riqueza. Quando os preços caem, as pessoas se sentem mais ricas e tendem a gastar mais. Outra razão é o efeito da taxa de juros. Quando os preços caem, as taxas de juros também tendem a cair. Isso torna mais barato pedir dinheiro emprestado, o que incentiva empresas e consumidores a gastar mais. Por fim, há o efeito do comércio internacional. Quando os preços caem em um país, seus bens e serviços se tornam mais atraentes para compradores estrangeiros, levando a um aumento nas exportações. Entender os fatores que alteram a demanda agregada é essencial para entender as flutuações econômicas. Por exemplo, uma diminuição na confiança do consumidor pode levar a uma diminuição na demanda agregada, o que pode empurrar a economia para uma recessão. Seção 6. Oferta agregada. A oferta agregada representa a quantidade total de bens e serviços que as empresas estão dispostas e aptas a produzir em diferentes níveis de preços. A curva de oferta agregada mostra a relação entre o nível de preços e a quantidade de produção ofertada. No curto prazo, a curva de oferta agregada tem inclinação ascendente. Essa inclinação ascendente reflete o fato de que, no curto prazo, as empresas podem aumentar a produção contratando mais trabalhadores ou usando mais capital. No entanto, à medida que a produção aumenta, os custos de produção também tendem a aumentar, levando as empresas a cobrar preços mais altos. No longo prazo, a curva de oferta agregada é vertical. Essa linha vertical representa a produção potencial da economia, que é o nível de produção que pode ser sustentado ao longo do tempo. A produção potencial é determinada por fatores como o tamanho da força de trabalho, o estoque de capital e o nível de tecnologia. Mudanças na oferta agregada podem ter impactos significativos na economia. Por exemplo, um aumento repentino nos preços do petróleo pode levar a uma diminuição na oferta agregada, o que pode resultar em preços mais altos e menor produção. Entender os fatores que influenciam a oferta agregada é crucial para que os formuladores de políticas públicas implementem políticas que promovam o crescimento econômico e a estabilidade. Seção 7. Como a demanda e a oferta determinam os preços. A interação da demanda agregada e da oferta agregada determina o nível geral de preços e o nível de produção em uma economia. O ponto onde a curva de demanda agregada cruza a curva de oferta agregada representa o nível de preço de equilíbrio e a produção de equilíbrio. Quando a demanda agregada aumenta, a curva de demanda agregada se desloca para a direita. Essa mudança leva a um nível de preço mais alto e a um nível de produção mais alto. Por outro lado, uma redução na demanda agregada desloca a curva para a esquerda, resultando em um nível de preço mais baixo e menor produção. Da mesma forma, quando a oferta agregada aumenta, a curva de oferta agregada se desloca para a direita. Essa mudança leva a um nível de preço mais baixo e a um nível de produção mais alto. Uma redução na oferta agregada
desloca a curva para a esquerda, resultando em um nível de preço mais alto e menor produção. O nível de preço de equilíbrio e a produção não são estáticos. Eles estão mudando constantemente em resposta a vários fatores que afetam a demanda agregada e a oferta agregada. Entender como esses fatores interagem é essencial para analisar as flutuações econômicas e prever o desempenho econômico futuro. Seção 8. A importância do mercado de bens e serviços. O mercado de bens e serviços é o motor do crescimento econômico. Quando as empresas produzem e vendem bens e serviços, elas criam empregos e geram renda para as famílias. Essa renda, por sua vez, alimenta mais gastos e atividade econômica. Este mercado também é onde a inovação acontece. As empresas se esforçam constantemente para desenvolver produtos e serviços novos e aprimorados para atender às necessidades em evolução dos consumidores. Esse impulso à inovação leva a avanços tecnológicos e ganhos de produtividade, que são essenciais para o crescimento econômico de longo prazo. Um mercado de bens e serviços que funcione bem é caracterizado por competição, inovação e um nível de preços estável. Essas condições promovem o crescimento econômico, criam empregos e melhoram o padrão de vida. Os governos desempenham um papel crucial na criação de um ambiente que suporte um mercado de bens e serviços próspero. Seção 9. Influência do governo. Política fiscal e monetária. Os governos têm um impacto significativo no mercado de bens e serviços por meio de suas políticas fiscais e monetárias. Política fiscal refere-se ao uso do governo de gastos e impostos para influenciar a economia. Quando o governo quer estimular a atividade econômica, ele pode aumentar os gastos ou cortar impostos. Essas ações colocam mais dinheiro nas mãos de consumidores e empresas, o que pode levar ao aumento dos gastos e ao crescimento econômico. Por outro lado, quando o governo quer desacelerar a economia, ele pode diminuir os gastos ou aumentar os impostos. A política monetária, por outro lado, é controlada pelo Banco Central. A política monetária envolve o gerenciamento da oferta de moeda e das taxas de juros para influenciar a atividade econômica. Quando o Banco Central quer estimular a economia, ele pode reduzir as taxas de juros. Isso torna mais barato para empresas e consumidores pedirem dinheiro emprestado, o que pode levar ao aumento do investimento e dos gastos. Por outro lado, quando o Banco Central quer desacelerar a economia, ele pode aumentar as taxas de juros. Isso torna mais caro pedir dinheiro emprestado, o que pode ajudar a conter a inflação. Tanto as políticas fiscais quanto as monetárias têm seus próprios conjuntos de vantagens e desvantagens. Encontrar o equilíbrio certo entre essas políticas é crucial para manter uma economia estável e em crescimento. Seção 10. Ciclos econômicos e flutuações. A economia não cresce em um ritmo constante. Ela passa por períodos de expansão, caracterizados pelo aumento do emprego, produção e consumo, seguidos por períodos de contração, marcados pelo declínio da atividade econômica. Esses altos e baixos são conhecidos como ciclos econômicos. Entender os ciclos econômicos é importante para empresas e formuladores de políticas públicas. As empresas podem usar esse conhecimento para tomar melhores decisões sobre investimentos, contratações e produção. Os formuladores de políticas públicas podem usar esse conhecimento para implementar políticas para moderar a gravidade das crises econômicas. Vários fatores podem causar ciclos econômicos, incluindo mudanças na confiança do consumidor, inovações tecnológicas e políticas governamentais. Choques externos, como desastres naturais ou pandemias globais, também podem ter impactos significativos na economia. Embora seja impossível eliminar completamente os ciclos econômicos, entender suas causas e consequências pode ajudar a mitigar seus efeitos negativos e promover a estabilidade econômica de longo prazo.
Seção 11. Conclusão. Uma base para a compreensão. O mercado de bens e serviços é a pedra angular de qualquer economia. É onde empresas e consumidores interagem, impulsionando a atividade econômica, a inovação e o crescimento. Entender a dinâmica desse mercado, incluindo as forças de oferta e demanda, o papel das políticas governamentais e a natureza cíclica das flutuações econômicas, é essencial para qualquer pessoa que busca compreender as complexidades da economia. Este vídeo forneceu uma compreensão fundamental da macroeconomia e do mercado de bens e serviços. Ao continuar a explorar esses conceitos, você pode obter uma apreciação mais profunda da interconexão da economia e dos fatores que contribuem para a prosperidade econômica.